bom dia também, dizer que a participação pública depois das 11h30 pode acontecer antes da reunião acontecer, ou seja, no decorrer dos trabalhos possa acabar antes das 11h30, então damos a palavra ao público, mas aguardamos sempre até às 11h30 pelo Chego. Sente bem ao número. Eu perguntava se há algum assunto para antes da ordem do dia da parte dos seus vereadores. Faz favor. Então, bom dia a todos. Serão dois assuntos, diferente do outro, não é? Tem a ver apenas com uma questãozita para tentar perceber o ponto de situação e outra que tem a ver com o facto de ser o último para o voto público e uma partilha que gostaríamos de fazer. A primeira questão tem a ver com o ATL da Gafeira do Carmo, que, portanto, o mesmo foi transferido em fevereiro passado da Junta de Freguesia do Carmo, e nós sabemos que foram realizados trabalhos de adaptação do novo espaço, com o apoio da Câmara Municipal, nomeadamente através da aquisição de alguns equipamentos para tornar o local mais adequado ao funcionamento do ATL, que continua a ser gerido pela Associação de Pais, e restamos esse facto com satisfação naturalmente. Também fomos informados que a Câmara Municipal assumiu o compromisso de continuar a suportar as despesas de funcionamento, portanto naquela área especialmente da água e da eletricidade e do gás, mantendo o mesmo cenário, tal como acontecia quando o ATL operava no edifício municipal. Portanto, neste novo modelo, a Junta de Freguesia assumiu o pagamento inicial dos encargos, encaminhando posteriormente toda a documentação para a Câmara Municipal para reembolso dos valores. Pronto, penso que será este o enquadramento. Assim, é apenas solicitar o esclarecimento sobre o ponto de situação deste processo, nomeadamente, eventualmente, saber se a Câmara Municipal já procedeu ao pagamento destes custos, que foram e vão sendo apresentados, e em caso negativo, quais os motivos e se prevê quando é que pode acontecer este pagamento. Pronto, isto seria um primeiro tema. Posso avançar? Sim, falou com dois assuntos, Pronto. Este segundo assunto enfim, tem a ver com o facto de estarmos no último palco público deste ciclo e com uma partilha que gostaria de realizar. Inclusivamente escrevi um texto porque de facto teve algum tempo de maturação em termos de pensamento. Agora que nos aproximamos do final do mandato 21-25 e sendo este o último palco público deste ciclo, gostaríamos de deixar uma nota pessoal e também informativa às pessoas que nos confiaram o seu voto em setembro de 2021. Muito antes do envolvimento político mais visível, no caso o meu, participei em muitos projetos, muitos deles em liderança conjunta de serviço à comunidade. Foram centenas e centenas de horas de voluntariado e apoio à comunidade, contacto com crianças, jovens e pais, organização de caminhadas de crescimento espiritual, de tanta juventude. Sempre em equipas de trabalho, que me e nós, as equipas, desafiou a ser melhores e cujas vidas os seus pais nos confiavam, nos dispensavam com confiança por alguns dias, com estes jovens, nomeadamente, que sempre assumimos com grande responsabilidade e dedicação na procura de respostas e também de novas perguntas. Este compromisso e responsabilidade políticas que assumi neste mandato, e aqui a parte mais pessoal, foi também muito em equipa de trabalho com os meus companheiros de variação do PSD, que aqui estão, a quem muito agradeço, pelo muito que partilharam comigo em vários assuntos e, portanto, penso que nos complementámos e apoiámos mutuamente, sempre com franqueza e determinação. Tentei enquadrar este estar vereador na oposição com mais uma atividade que permitiu melhorar a vida das pessoas sobre as quais as nossas decisões tiveram consequências. Ser político, no que a política tem de nobre, e a política tem muito de nobre, e é importante que as pessoas o percebam e que nós o digamos frequentemente, é também tentar não perder o encantamento do estudo profundo dos dossiês, da análise aprofundada e partilhada dos temas, ou como me ensinaram os meus pais, em tudo o que faças, dá o teu melhor e ser bom, ser inteiro, ser capaz. Estuda, procura e evolui.
E este lema, esse vem do meu avô paterno: o saber não ocupa lugar. E na política acredito nesta humanidade, nesta noção de corresponsabilidade e da procura de conhecimento. Foram mais de 1.200 as decisões que votámos em termos de decisões de aprovação. Foram mais de 1.200 dossiês ou temas que estudámos com este encantamento. As decisões de não aprovação foram pouquíssimas, muito e minuciosamente ponderadas, com base no que melhor acreditamos ser para a comunidade. E as decisões de chumbo no meio de 1.200 assuntos votados não foram mais que 5 ou 6, irrelevantes ou estruturantes, foram 3, 4. Pontos de fricção na compra da Casa do Gaveto, no tema da coleta das taxas de resíduos sólidos urbanos, uma avança no urbanismo e o tema do procedimento do concurso de ideias da Ponta Vista Alegre. A oposição, onde me enquadro, foi, e isto eu digo com verdadeiro orgulho, porque foram 4 anos e muitas decisões. Uma oposição construtiva, moderada, responsável, capaz, com humanidade e elevação, procurando soluções sem grandes cálculos políticos. Queria, portanto, dessa forma, agradecer a todos os membros deste Executivo, e neste caso são os 7, com quem partilhámos horas de decisões e também de discussões, e foram algumas, umas vezes por acordo, outras através de discussões, de facto, que derivavam de diferentes entendimentos do que é a sociedade. Foram 4 anos e com todos vós eu aprendi, com todos cresci como pessoa e como conhecedor dos dossiês. Queria agradecer ainda a tantos que na minha profissão, no local de trabalho, em casa, noutros locais, apoiaram, compreenderam e incentivaram. E vou terminar agradecendo de facto a todos os que confiaram em mim e em nós, nomeadamente no PSD, por confiar é o ato mais nobre e singelo do ser humano. É uma responsabilidade que nós agradecemos. E penso que falo também pelos meus colegas de bancada. Portanto, que estejamos sempre à altura desta confiança que os municípios nos endossam. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Sr. Vereador. Eu não sei se aqui Mariana ou João têm alguma intervenção a fazer. Não? Portanto, eu daria só uma nota relativamente àquilo que questiona sobre o hotel da Gafanha do Carmo. Portanto, as coisas estão a correr bem. Um agradecimento especial, diria um agradecimento normal, até nem especial, ao Sr. Presidente da Junta por colaborar nesta operação que foi muito benéfica para a gente da Gafanha do Carmo. Valorizou muito aquilo que já o tínhamos vindo a fazer anteriormente, com a colocação no terreno da obra do saneamento, aquilo que fizemos no centro cívico, aquilo que melhorámos a nível das instalações no pavilhão desportivo, o estacionamento que estamos lá a fazer neste momento, todas as verbas transitadas para a Junta de Freguesia relativamente a apoios para obras que nos indicou que seriam benéficas para toda a comunidade e recentemente também o investimento que estamos a fazer a Câmara Municipal através dos protocolos para que a Junta de Freguesia possa reabilitar a sua estrutura e o seu edifício. E isso já é perentório para todos os que tiveram oportunidade de estar lá no aniversário, agora no passado, neste mês de setembro, e vimos claramente as condições que estão a ser transformadas, e foi por uma iniciativa conjunta e por financiamento da Câmara que esses resultados irão ser uma realidade para agentes do Carmo, que depois transitarão para outro tipo de operações no futuro. Saiba-se quem é que irá governar e com o desejo de não olhar para quem vai governar, mas sim para quem vai usufruir, trabalhar das pessoas para as pessoas. E, portanto, o Sr. Presidente da Junta fez o que devia, mandou as faturas para aqui, o processo está a ser desencadeado internamente e, portanto, daremos resposta àquilo que nos comprometemos, como sempre fizemos, e, portanto, não vindo da sua parte nenhum alerta sobre outros valores de transferência, estamos num período de avaliação das faturas e, portanto, depois de termos isso fechado, fecharemos com o Sr. Presidente da Junta, sem problema algum, aquilo que é o resultado de uma negociação que a Câmara fez com a Junta de Freguesia, mas em benefício dos seus próprios cidadãos de proximidade e não só, porque há muita gente de fora da Gafanha do Carmo que usufrui dos serviços da educação que temos ali e que queremos melhorar agora com aquilo que é a estrutura da creche
que já teve uma vistoria agora durante esta semana e falta-nos agora que a Segurança Social feche também o processo connosco para então a operação se iniciar. E, portanto, agradecer ao Sr. Vereador trazer este tema para aqui, que nos é muito grato pelo volume de investimentos que a Câmara fez na Gafanha do Carmo e que o Sr. Presidente da Junta vai reconhecendo também que houve uma transformação notória nos últimos anos com um investimento superior, quase perto dos 3 milhões na Gafanha do Carmo. Portanto, estamos completamente satisfeitos com essa matéria. E dar-lhe uma nota também de agradecimento pela referência às mais de, neste caso nós, de 100 reuniões de Câmara que nós realizámos, não tenho preciso, porque houve algumas extraordinárias que fizemos, 99, só chegamos às 100. Mas vamos chegar às 100. Vamos chegar às 100. Eu por acaso, fiz só aquela conta 48 às 96 e depois lembro-me que fizemos aqui 99 e penso que se tivermos aqui uma média de 25 pontos, se fizermos isso, temos mais de 2.500 pontos de avaliação e análise, uns para conhecimento, outros para aprovação, a questão das atas também, e agradecer também aos serviços da Câmara e ao Dr. Rui a coordenação das atas e a preocupação que tivemos também esta semana de trazer estas atas para aqui. Depois, no final, darei 1 minuto a todos, ou 2 ou 3, o que for preciso, para quem quiser deixar algum agradecimento também público, ficará registado não só nos serviços da comunicação da Câmara que asseguraram também, e o Nuno é um dos nossos estagiários bem perto, mas outros estiveram aqui connosco, também agradecer também esta entrega e muito do trabalho que faz depois de colocação no site e que é importante também para registro futuro da nossa atividade e da nossa presença como vereadores no Executivo da Câmara Municipal. E deixámos para trás, à semelhança daquilo que eu vou dizendo, um superior valor de despesa àquilo que alguma vez foi realizado nesta Câmara em muitas das aprovações que fizemos aqui, não só dos orçamentos municipais, mas depois se repercutiu nas obras e nos procedimentos que foram abertos. E também deixar esta nota a todos vocês, que fomos também demos um salto qualitativo nos serviços da Câmara Municipal e também o empenho que as nossas equipas tiveram no volume de negociações com as empresas locais e não só, mas tivemos um recorde de transações, depois financeiras, mas também de aquisição e de negociação e de pedidos de propostas com o exterior. E isso partiu da aprovação dos nossos orçamentos e agradeço também à direção da Administração-Geral, ao Dr. Rui, esse trabalho, assim como também fomos pioneiros, diria eu, neste volume de contratações que fizemos após os processos de centralização, em que deixámos de ter 868 pessoas e passámos a ter 953 pessoas, regularizando muitas das situações que tinham aqui, e isso também deu-se nesta Câmara e neste Executivo, com a aprovação do quadro de pessoal que depois foi remetido à Assembleia Municipal. E, portanto, acho que haveria muito mais para dizer, mas isto foi a corporização de um projeto que realmente tem uma envolvência financeira completamente diferente dos mandatos anteriores em realização de despesa e realização da receita. E, dado isto, passaríamos então faz favor. No final teremos então... faz favor. Passaremos então à nossa ordem do dia. No ponto 1, daria aos seus vereadores, e no ponto 2 e no ponto 3, para a aprovação das seguintes atas. A ata número 17 de 2005, da nossa reunião de 7 de agosto de 2025. No ponto 2 temos a ata número 18 de 2025, da reunião de Câmara de 4 de setembro. E no ponto 3 temos a ata número 19 de 2025, da reunião de Câmara de 18 de setembro de 2025. E daria a palavra aos seus vereadores, se houver, se não, pedia a vossa aprovação. A favor, em todos. Eu tenho essa nota, peço desculpa. No correção do ponto 3, a ata não é 19, é a 18. Não, é a ata 19 e não a 18 que está aqui, está bem? Desculpem lá, está bem? É isto, não é, doutor Rui? Tá? Peço desculpa, eu tinha aqui esta nota, tirei e fui dar. Muito bem, no ponto 4, temos o protocolo de cooperação entre o município de Ilhavo e o município de Aveiro para a pavimentação das ruas das Quinteiras. E dava a palavra ao seu vereador João Semedo. Bom dia a todos, Sr.
Presidente, Srs. Vereadores, público aqui presente, quem gostar a ver. Bem, este protocolo vai estabelecer as responsabilidades de cada um dos municípios para a manutenção da rua direita nas Quintãs, uma via que tem elevado tráfego e que necessitava de uma manutenção, nomeadamente ao nível dos pagamentos. Este contrato vem espelhar, é mesmo este o acordo entre os dois municípios, uma vez que é uma via que, em quase toda a sua extensão, está a ser intervencionada. De um lado é do município e do outro lado da rua é do outro município. Portanto, temos o município de Ilha e o município de Aveiro a partilhar esta via. Portanto, entendemos que é todo necessário e também nos congratulamos por haver esta parceria entre os dois municípios. Muito bem, era isso mesmo que eu também ia referir. O bom relacionamento entre os dois municípios permite então este protocolo, onde, como o Sr. Vereador disse, há zonas de estacionamento do lado da Aveiro que serão contempladas naquilo que são os metros quadrados atribuídos a cada Câmara Municipal. Hoje mesmo, também na reunião de Câmara de Aveiro, será este protocolo apresentado, como tive a oportunidade de confirmar com o colega Rival Esteves, e, portanto, fica esta boa relação entre os dois municípios, que já se registrou também no mandato anterior, penso que os vereadores se recordam também, numa reabilitação ali de uma ponte, ali no Bom Sucesso, que tinha ruído, e se fez este mesmo trabalho, e foi com esta base que se trabalhou. Alguma questão dos seus vereadores? Uma questão. Sim, sim. Sim, faz favor. Aproveitar o ponto para duas ou três observações. Eu concordo naturalmente com o objeto deste protocolo. Ele diz respeito a uma necessidade, permanente, tendo em conta que ela é uma das vias mais degradadas do nosso município, sofre da sua condição periférica, situação vista em muitos municípios do país, dada a pouca capacidade que existe muitas vezes entre os municípios vizinhos para se articularem e fazerem a gestão do espaço público que partilham. Mas não posso deixar de aproveitar a oportunidade à boleia desta parceria pontual, que eu acho que nos deve fazer lembrar que o município de Aveiro e o município de Ilha deveriam ter uma articulação permanente e de natureza estratégica nas áreas do ordenamento do território, do desenvolvimento económico, do desenvolvimento turístico, entre outras áreas, porque são muitas aquelas em que podíamos colaborar, dada a nossa condição de municípios vizinhos que partilham uma malha urbana contínua. E não posso deixar de recordar que existe um protocolo celebrado em 2019 que, ainda que fosse tivesse um articulado incipiente, está por cumprir e não temos notícia de que tenha sido revogado. Entre outras medidas, definia como prioridade a elaboração de um estudo prévio e projeto da via panorâmica de Aveiro e da quarta fase da via de cintura Ponte de Ilha, para a consolidação de uma alternativa rodoviária entre Aveiro e Ilha, aliviando a cada vez mais sobrecarregada a antiga Estrada Nacional e valorizando naturalmente as zonas adjacentes à Ria de Aveiro. A verdade é que nada foi feito desde 2019 e, no que diz respeito a este mandato, mais 4 anos se perderam pela falta de visão e ambição das lideranças municipais de Ilha, no que diz respeito àquela via de ligação entre Aveiro e Ilha, que o PS, aliás, sempre defendeu e que, ao longo deste mandato, lançou alertas para que se desse a devida prioridade de investimento. Portanto, concluo registando que o PS sempre defendeu que a cooperação entre estes dois municípios deve dar prioridade ao ordenamento do território, ao turismo, à cultura, à mobilidade, aos transportes e, naturalmente, à Ria de Aveiro. E se podíamos entreler algumas destas preocupações naquele protocolo, podemos agora confirmar que nem o Executivo do PSD de 2019 a 2021, nem o Executivo do Unir para fazer de 21 a 25 deram consequência e sequência àqueles parcos parágrafos para os densificar na prática, com evidente prejuízo, naturalmente, para a nossa qualidade de vida e para o desenvolvimento do nosso concelho. Muito obrigado. Muito bem, Sr. Vereador, eu realmente sobre esse assunto, até foi assunto
relativamente nas nossas reuniões da CIRA, conhecemos essa relação que há Aveiro quer relativamente a essa via panorâmica e aquilo que nós queremos também do estudo, do continuado estudo da ligação a Aveiro, ser uma ligação que permita outros tipos de mobilidades também. E isso é um objetivo nosso, até para a libertação da Rua de Camões, da Rua Vasco da Gama e destas ruas que tinham como origem a Nacional Estruturante 109. Percebemos também uma coisa que é a envolvência financeira que isto traz para os dois municípios e, possivelmente, nós também, num período de tempo que o senhor conhece e que esteve aqui connosco a validar muitos dos pontos que trouxemos nas reuniões de Câmara, a envolvência financeira que poderão ter estas estruturas e que precisam de apoio e também de estratégia de visão futura. Mas dava também aqui a palavra ao Sr. Vereador sobre essa matéria e, portanto, penso que estamos sempre a tempo para retomar esses assuntos. Houve outras prioridades, como são conhecidas das muitas centenas de obras que foram realizadas no município, não só de bonificação de estradas, mas também de obras de requalificação e valorização do edificado, pertence da Câmara Municipal, e há as apostas que fizemos em diversas áreas que eram mais prioritárias até por relação daquilo que são as fontes de financiamento. E, portanto, acho que o Governo também pode criar linhas que possam vir a servir este tipo de obras e penso que estamos sempre a tempo para retomar esses protocolos, essas negociações, mais vale tarde do que nunca, e fica a minha nota sobre esse assunto. Eu sou vereador, tenho a palavra. Obrigado, Sr. Presidente. Bem, não tenho muito mais a acrescentar. O Sr. Presidente já disse tudo. De qualquer forma, não obstante, e digo aqui com toda a sinceridade, o desconhecimento deste protocolo, não me recordo dele nem na pasta de transição, nem foi referido nos textos, mas isso também não será questão, porque também hoje mesmo poderei para nos apresentar esse protocolo. No entanto, não obstante esse desconhecimento dessa formalidade, houve de facto, como disse o Sr. Presidente, no âmbito da CIRA, inclusivamente até na discussão dos próximos apoios financeiros, também a discussão ou a disponibilidade de verbas financeiras para esta via. De facto, aquilo que o Sr. Presidente referiu é o que aconteceu, portanto tivemos que priorizar outras áreas e foram essas em que nos empenhámos fortemente, nomeadamente as escolas, os centros de saúde, a habitação e algumas vias de menor extensão e com menor custo financeiro e para as quais o município conseguiu por si só dar resposta. É nosso desígnio que esta via possa vir a ser executada e estamos empenhados para que seja uma realidade, até porque noutras reuniões também que fizemos ao longo do mandato ao nível do Governo, com o Governo, também procuramos sempre financiamento para este tipo de vias, não só para esta via, mas como também alguns acessos à autoestrada A25 e A17, bem como a extensão das vias circulares à cidade de Ilha. Portanto, estamos empenhados nesta via e entendemos, como disse o vereador Sérgio Lopes, que ela é fundamental para a cidade de Ilha, inclusivamente até temos também como incluída no nosso compromisso para aquilo que nos propomos para o próximo mandato. Portanto, é tudo, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, telegraficamente, só quero registrar a mudança completa de discurso da maioria para fazer em relação à ligação ao Aveiro-Ilha, porque, de facto, das outras duas ou três vezes em que referimos este aspecto, nunca ouvi os eleitos do Unido para fazer de ser loas a este investimento, bem pelo contrário, ouvi dizer que não era de todo uma prioridade, nem para agora, nem para os próximos anos. Registro, sejam bem-vindos à constatação que, de facto, ela é essencial para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Só quem não usa a antiga Estrada Nacional 109 entre Aveiro e Ilha, como eu, que eu uso todos os dias, só quem não a usa é que não sabe o inferno que é circular na antiga Estrada Nacional 109 e, portanto, se esta via não era prioritária para este mandato, não sei o que mais seria.
E aquilo que temos é uma mão cheia de nada no final do mandato e o registro de intenções, mas um registro de intenções e uma assunção da prioridade que só chega em 2025, a 15 dias das eleições, porque em todos os outros momentos ela, se esteve inscrita nas grandes opções do plano, esteve inscrita para inglês ver, com meia dúzia de tostões alocados, e na retórica, nestas reuniões de Câmara, em reação aos alertas por mim lançados, sempre nos foi dito que não era de todo uma prioridade. Ainda bem que passou a ser benditas eleições autárquicas. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Vereador. Eu queria lhe recordar que durante este mandato, e também aprovados aqui determinados procedimentos, tivemos elogios rasgados por pessoas que utilizam a Nota Nacional 109, neste caso depois da Vasco da Gama e do cruzamento que vira para o Pingo Doce, pela criação da Rua da Escola e o desanuviar um bocado do trânsito que condicionava muito com aquele semáforo, com a entrada e saída para a Rua da Coutada. Também tivemos esses elogios e tivemos esse trabalho também dedicado à observação, reconhecendo perfeitamente aquilo que diz sobre os fluxos rodoviários que acontecem nessa via. Portanto, temos aqui duas coisas diferentes, mas claro, acho que a ponderação para o futuro é muito boa sobre estas questões. Valha o dinheiro que a Câmara possa ter para realizar as obras e, portanto, espero que também seja contemplado e que sejam afirmações como as nossas que possam valer no futuro, quer dizer, realmente priorizarmos outros investimentos face a esse que não era tão prioritário, mas que fomos resolvendo e fomos recebendo da população elogios pelo trabalho que fomos fazendo. E é isso que eu quero que todas as pessoas que passem pela política e por estes lugares tenham no futuro, é uma boa realização e também o reconhecimento da comunidade do trabalho feito. Muito obrigado. Passaríamos então à votação deste ponto. Alguma questão no ponto 4? Desculpem, questão da votação. Obrigado. Relativamente ao ponto 5, alguma questão? Cedência de equipamentos culturais a partidos e movimentos políticos, setembro de 2025. Muito obrigado. Ponto 6. Programa Municipal de Apoio a Associações de Ilha, candidatura à atribuição de apoio à realização de atividade pontual. Associação Desportiva de Ilha. Bem, como se possam recordar, já o ano passado trouxemos este assunto aqui, com uma nova direção que a ADI teve e com o empenho que tem tido na realização deste ato. Achamos que esta prova tem vindo a crescer, ganhou mais apoios, portanto, mais empresas que estão a apoiar para depois também se parametrizar aquilo que é o valor, segundo a Associação, o valor da inscrição, mas há uma média em todos os registros de participantes de um valor atribuído a este tipo de participações. E, portanto, a ADI viu-se aqui muito empenhada na possibilidade de realizar ou não e pediu-nos há algum tempo já a realização deste protocolo para garantir a aquisição de muitas das coisas que vão fazer parte deste dia. Pensamos que a prova poderá crescer, como eles pensam, e aliás, na nossa informação vem isso mesmo, e portanto deixamos à consideração dos seus vereadores este apoio num montante de 2.500 euros, superior aqui em 500 euros àquilo que tinha sido no ano passado, mas que sentimos que possamos ter realmente um dia cheio no centro de Ilha, porque ela realiza-se aqui, valorizando também a presença de muitos atletas internacionais e nacionais, que podem usufruir depois dos nossos espaços também públicos e também valorizando aqui a presença de gente no nosso território com pernoitas e com utilização dos nossos espaços culturais, nomeadamente o Museu da Velocidade Marítima, o Museu Marítimo, o polo do nosso navio Santo André não, portanto foi também neste momento para a doca e portanto já está em doca seca, correu tudo bem também na transição de um lugar para o outro. Esperamos também até ao Natal ter esta recuperação deste equipamento para que depois a visitação possa acontecer com naturalidade como sempre aconteceu e integrarmos as pessoas que estavam a trabalhar connosco também nos circuitos de limpeza municipais e no Museu Marítimo também a gestão de horários de trabalho, também contemplando essas pessoas na sua atividade. Mas a vereadora tem a palavra também sobre isso, porque tem a
ver com estas dinâmicas que estas provas trazem para o território e, como tínhamos acordado, tem a falar. Tem 2 focos cada, uma na Gafanha da Encarnação e outra na Gafanha da Nazaré. Portanto, já está a decorrer a fase de fundações e, em simultâneo, toda a parte estrutural está a ser construída, mas em fábrica, porque se tratam as 2 empreitadas de construções modulares que recorrem à pré-fabricação de betão. Portanto, o desenvolvimento dos trabalhos é feito, sobretudo, em fábrica, para depois haver uma montagem na frente de trabalhos. No caso do edifício de 8 focos na Rua Padre Manuel Bernardes, portanto, também as frações acima do ré-chão do 0 também estão a decorrer conforme programado. A nível de exteriores, a cobertura e as fachadas também já estão bastante avançadas, portanto, nada a destacar nesta empreitada. Portanto, é tudo sobre o evento. Muito obrigado. Alguma questão dos seus vereadores? Não, por favor. Obrigado. Passamos. Ponto 14. Proposta de realização de protocolo de formação entre o município de Ilha e a Universidade de Aveiro. Alguma questão da vossa parte? Não, por favor. Bem. Dizer apenas, Sr. Presidente. Peço desculpa, Sra. Vereadora. Se me permitem, depois da votação, Sra. Vereadora, posso falar? Faz favor. É apenas para um pequeno enquadramento. Isto é formação essencial para os técnicos que desenvolvem atividades no âmbito do serviço educativo. Trata-se de ferramentas essenciais, aquela que é a promoção da qualidade do serviço no âmbito do serviço educativo, não só na divisão da cultura, como também na educação e desporto, nomeadamente no estaleiro, e também na educação ambiental. Ótimo. Sra. Vereadora, muito obrigado. Ponto 15. Valor do bilhete de espetáculo Monstro das Emoções. Alguma questão da parte dos seus vereadores? Não, por favor. Bem. Deixa-me só aqui abrir o ponto 16. Muito bem. Relativamente ao ponto 16, aquisição do livro Urbino Pinho, Um Pastor com Cheiro a Ovelha. Pronto, quem teve a oportunidade de estar na apresentação deste livro e que encheu também a sala do nosso centro paroquial, presenciou 2 testemunhos importantes de pessoas que tiveram vivências com o Padre Urbino e também a presença do seu Bispo e do nosso pároco António Cruz engrandeceu o momento. E a Câmara tem este compromisso que precisa ser validado pelos seus vereadores da aquisição de 50 exemplares, ficando 30 para venda no nosso Centro de Religiosidade Marítima e 20 para oferta municipal, dos quais 4 integrarão o nosso acervo da Biblioteca Municipal. No fundo, portanto, alguma questão dos seus vereadores sobre esta matéria? Muito bem. Passaríamos então ao ponto 17, maioridade, protocolo com a cooperativa aproximar. Sr. Vereador, tem a palavra. Este protocolo, esta proposta de protocolo que aqui segue, no fundo é uma confirmação daquela que é uma parceria já existente há algum tempo com a cooperativa Aproximar, com quem temos desenvolvido muitas atividades, submetido a algumas candidaturas diversas em termos de europeus, ou seja, com esta vertente internacional, nomeadamente Erasmus+, já de maneira de Erasmus+, e inclusive já houve vários munícipes séniores do nosso território que integraram projetos dinamizados em parceria. No fundo, este protocolo é efetivamente uma confirmação daquela que é a estreita relação com a cooperativa Aproximar, embora com sede na região de Lisboa, mas com uma equipa técnica muito próxima de nós e com uma vontade sempre muito significativa de colaborar com aquela que é a missão e os objetivos dos nossos equipamentos, não só no laboratório de envelhecimento, como também no Fórum Maioridade. Muito obrigado, Sr. Vereador. Alguma questão dos seus vereadores sobre esta matéria?
Passaríamos à votação. Por favor. Ponto 18, Fundo Municipal de Apoio de Famílias e Indivíduos Carenciados, apoio ao arrendamento de habitação, com participação no pagamento de faturas relativa a águas, saneamento e resíduos sólidos, redução das taxas devidas pelo ingresso ou frequência nos equipamentos desportivos ou culturais, redução das taxas devidas pela frequência no programa das férias divertidas. Sr. Vereador, tem a palavra, se se desejar. Sr. Presidente, se me permite, eu penso que é a última aprovação antes do período eleitoral relativamente ao fundo. Há efetivamente um trabalho significativo por parte das equipas no âmbito da ação social, seja da Santa Casa da Misericórdia, com a assunção de competências no âmbito das freguesias das Gafanhas, ou seja, Gafanha da Nazaré, Gafanha da Encarnação e Gafanha do Carmo, com atendimentos deslocalizados. E há aqui esta perspectiva que também nos trouxe a intervenção no âmbito da descentralização, uma maior proximidade por parte das equipas técnicas, que nos permite efetivamente acionar com frequência o fundo e estarmos cada vez mais atentos e termos aqui mecanismos que também sejam mais adaptáveis àquelas que são as necessidades atuais, atendendo àquela que é a rigidez dos nossos regulamentos. As medidas transitórias foram aprovadas e foram benéficas para aquilo que foi a atribuição de apoios a famílias que necessitavam. Essa é uma mais-valia. Podemos também adquirir mais equipamentos de apoio, nomeadamente as camas articuladas. Isto foram tudo decisões que passaram durante estes 4 anos, materiais que eram equipamentos que eram efetivamente necessários para a capacidade de resposta que a Câmara Municipal do município deve ter relativamente à população mais vulnerável, com maiores necessidades, e, no fundo, dizer que estas aprovações de apoios, não só no âmbito da descentralização, como também de outros apoios que surgiram durante estes 4 anos, foram muito importantes para a nossa comunidade e, claro, que devemos ir além daquilo que é o previsto, devemos estar mais atentos, devemos ser mais interventivos, mais próximos, para garantir que, efetivamente, aquela que é, no fundo, a opinião pública relativamente aos apoios sociais, não seja uma mensagem negativa, como se tem vindo a verificar, que, no fundo, a opinião transformou-se, ou seja, há aqui um comentário muito negativo relativamente àqueles que são os critérios de atribuição dos apoios sociais, e essa proximidade também nos vai dar a necessidade de clarificar a toda a população que o rigor, que o acompanhamento dos processos é efetivamente realizado e que os fundos estão a ser bem aplicados em quem efetivamente necessita. E acho que isso está a ser conseguido e é uma mensagem muito importante de deixar agora na última reunião de Câmara deste Executivo. Obrigada, Sr. Presidente. Obrigado. Alguma questão dos seus vereadores? Não, por favor. Passaríamos então para o ponto 19, torneio de pares mistos da Escola Municipal de Ténis, a aprovação, os prémios. Alguma questão dos seus vereadores? Por favor. Por favor, Sr. Passaríamos para o último ponto, ponto 20, protocolo, acordo de parceria estratégica de desenvolvimento local costeiro, projetos âncora. Peço desculpa que disse o último, mas temos um 21 que foi inserido depois da ordem já ter sido enviado. Alguma questão da vossa parte sobre estes acordos de parceria estratégica? Não. Eu, se calhar, Sr. Presidente, Sr. Vereador, se calhar dar-me uma informação sobre o processo da GAL e avançarmos depois para a votação. é importante. Então, o município de Viseu é líder de uma das candidaturas dos projetos âncora que
receberam um parecer favorável, como viram no documento anexo, e uma das condicionantes ao termo de aceitação, que é a única condicionante, é que existe este compromisso por parte dos 6 municípios que integram o grupo de ação costeira em assumir, de certa forma, a execução destes conjuntos. Eles concorrem para aquele que é a persecução, ou seja, para aquela que é a persecução do desenvolvimento da estratégia regional no âmbito da economia do mar, no âmbito do turismo, e houve esta necessidade de envolver os 6 municípios, embora existam estas lideranças formais, do ponto de vista de execução, seja de Aveiro, seja de Ilha, enquanto candidaturas submetidas com parecer favorável. No caso da Mortosa, que era a terceira candidatura prevista no âmbito dos projetos ANCRA, essa candidatura terá que ser submetida noutro aviso, noutra altura, porque não houve essa possibilidade. No entanto, as nossas candidaturas, Ilha via Aveiro, vão trabalhar efetivamente de uma forma muito articulada e em paralelo, atendendo à estratégia em que se toca muitas vezes, principalmente na questão da promoção, nas ações de internacionalização e naquela que deve ser a estratégia de comunicação da região. Desta feita, este acordo de parceria formaliza exatamente esta relação entre os 6 municípios. Um acordo já verbalmente aceite, verbalmente e em ata do Conselho Intermunicipal. Inicialmente não era o município de Ilha que era para preparar este acordo, mas atendendo àqueles que serão os prazos, porque tudo indica que a decisão de aprovação está por dias para sair, houve a necessidade de, em articulação também com os outros municípios, prepararmos este documento para que o termo de aceitação não fique efetivamente pendurado por ausência deste formalismo. E concluir que este projeto é muito importante para nós, para o município de Ilha e naturalmente para toda a região, atendendo ao princípio em que está assente de promoção, de internacionalização das estações náuticas, com o chapéu da Ria de Aveiro, e do ponto de vista estratégico entendemos que esta candidatura vai efetivamente concorrer para, naturalmente, que há outros pontos a ter em consideração, nomeadamente infraestruturas e todo um conjunto de fatores que também influenciam, mas esta candidatura vai dotar as estações náuticas de condições de capacitação essencial para que se dê este salto e para que se comece a trabalhar o turismo náutico com outro profissionalismo. Obrigada, Sr. Presidente. Muito bem, Sr. Vereador. Daria a palavra aos Srs. Vereadores. Alguma questão? Não. Muito bem, passaríamos para a votação. A favor. Ponto 21, tem a palavra o Sr. Vereador. Obrigado, Sr. Presidente. Bem, há pouco já me adiantei sobre este assunto, portanto, a proposta que trazemos é da aplicação do aluguer dos monoblocos para a extensão de saúde da Gafanha da Nazaré. Portanto, há pouco já expliquei de forma a conseguirmos albergar todo o centro de saúde nessas instalações e podermos criar uma maior frente de trabalhos na obra de ampliação e reabilitação da extensão de saúde da Gafanha da Nazaré. Muito obrigado. Srs. Vereadores, alguma questão? Não, por favor. Então passaríamos para a votação, por favor. A favor. Pedi a verificação por parte dos serviços de saber se as votações estão todas em ordem. Obrigado a todos. Passaria então a palavra ao público. Passaria a palavra ao público.
Bom dia. Bom dia a todos. Estou aqui de novo porque eu vim aqui no dia 29, creio que foi segunda-feira, não foi? Foi segunda-feira, 29, não foi? Sim. Creio que sim. Ou na segunda ou na terça, foi no dia 29. Que eu aqui estive. Eu agradeci que não tivesse diálogo com o senhor também. Foi-me entregue esta carta que eu não tinha conhecimento das obras. Mas aqui só a arquiteta, não é arquiteta, aquela de arquiteta não tem nada. A arquiteta diz aqui que tinha alterações e não sei quantos e não sei o que mais lá dentro de casa para fazer. Então, e o que ela fez cá fora? Como é que está? E quando é que ela põe abaixo? Que está ilegal, eu já disse por tudo, desculpem o termo, o tom de voz, que está ilegal, como vocês sabem, eu já aqui estive, já hoje é a terceira vez que aqui venho, eu quero fazer o meu muro, que há dias, quando estive cá, até estive com o Sr. Presidente, João, e mostrei-lhe, que já tenho programado fazer desde 7 de 9 de 2019. Só me têm criado problemas com caralho, mas ainda não me mataram, nem ainda me internaram como maluca, que é o objetivo delas. Passamos à frente. Eu pedi-lhe que fosse objetiva na sua participação e na sua intervenção, por favor, sem falar de família. Tudo bem. Está bem? Só que a família, há família... Peço desculpa, vou repetir mais uma vez. Tudo bem, tudo numa boa. É porque tudo isto está a ser gravado. Tudo bom. Mas eu dentro de dias vou à comunicação social. É que... Não tenho problema nenhum, que eu tenho mostras de tudo o que me têm feito. Já me quiseram internar como maluca por 2 vezes. Matar, etc. por aí fora. Tudo bem. Isso eu tenho. Eu só venho perguntar, se fizerem o favor de me dizerem como é que estão as obras ilegais que a arquiteta fez na Costa Nova. Eu quero, como já disse na segunda-feira, quero fazer um muro, quero fazer uma parede para pôr uma porta cá, pronto, com a entrada da casa, e eu não tenho espaço para fazer, quero fazer na escada, quero fazer uma rampa com um corrimão, porque eu não tenho 80 anos, custa-me muito andar, tenho muitas dificuldades, e quero saber como é que as coisas estão para eu poder começar a fazer. Muito obrigado pela sua participação. Darei a palavra se espera já agora, é que eu venho fazer perguntas e nunca me respondo. Já cá estive, nunca me dão soluções. Já cá estive no dia, no primeiro, dia 7 de 8 de 25 e em 9, hoje volto a estar, quero fazer a parede, quero fazer um muro, nunca me dão soluções. E eu venho dizer que se ela não deitar a parede abaixo, eu pego num martelo, aquilo é um martelo, uma marreta, e ponho a parede abaixo para poder fazer a minha parede do meu lado. Não quero nada a ver. Eu não tenho nada a ver com a menina, ou com a senhora, ou com a arquiteta, não tenho nada a ver com ela. Ela trata-me mais de cão, mas já há muitos anos. Esta carta, para vocês terem conhecimento, foi para Maria Madalena Castelo Branco dos Santos da Joana, Rua do Silveiro, 120 Bustos. Eu já não vivo em Bustos desde 2009, quando ela me trancou as fechaduras, mais o pai, e me deitaram também na rua da minha casa da Costa Nova. Por isso só tive acesso a esta carta agora, no dia 29 de 9 de 25. Ela comigo não tem hipótese e não volta a pintar. Eu exijo uma resposta, porque isto não é para alugar. Se não me derem uma resposta, no princípio do mês que vem, eu ponho, não quero ser mal educada, porque eu nunca fui, a parede abaixo, faço uma
uma parede naquilo que é meu, e foi o que eu lhe disse quando ela começou a fazer à frente do mestre, e ela levantou-me a mão pela terceira vez para me bater, eu não quero mais falas com essa mulher. Eu gostaria que não entrasse no foro familiar, por favor. A sua intervenção tem mais 30 segundos. Pronto, tudo bem. Quero uma resposta, preciso de uma resposta. Bem, terminou a sua participação. Tudo bem. Está bem? Se houver, tem falado. Pronto, aquilo que estava a dizer é lamentar desde já se a senhora não tinha sido devidamente notificada para a sua morada, mas a morada que constava nesta Câmara Municipal era a que a senhora nos tinha fornecido, e em momento algum nos tinha informado que a sua morada tinha sido alterada. Contudo, as questões que a senhora colocou já foram respondidas noutra reunião, e aquilo que foi respondido é que estamos a falar de uma propriedade que não tem propriedade horizontal, portanto, todos os proprietários são donos de tudo, portanto, formalmente não há uma separação da propriedade, pelo que todas e quaisquer intervenções que cheguem a esta Câmara Municipal para esse edifício devem ser autorizados por todos os proprietários. E aquilo que lhe referimos foi que as pretensões da outra parte do seu edifício foram notificadas dessa situação, tal como lhe reportámos. Portanto, para que haja obras, intervenções nesse edifício, todos deverão estar de acordo. Aquilo também que lhe disse relativamente às obras que refere que não estão legais, também lhe tinha referido na última reunião que aquilo que foi a informação técnica e o consequente despacho por mim preferido foi que deveríamos fazer um levantamento de todas as situações que estivessem em desacordo com o projeto licenciado, e foi isso que fizemos. Portanto, neste momento as questões são mais complexas, a senhora também fez questão de as expor e são do foro, neste caso, pessoal e familiar, e sobre as quais não nos iremos pronunciar, mas de facto a situação, pelo aquilo que foram as exposições tanto da sua parte como da outra parte, estão neste momento no gabinete jurídico para poderem ser analisadas e podermos então proceder, tendo em vista a reposição de toda a legalidade e cumprimento de tudo o que são os regulamentos, tanto municipais como jurídicos da urbanização e edificação. Portanto, é isto que nos cumpre informar. Tive conhecimento que lhe foi entregue a notificação pessoalmente, tal que eu lamentei logo no início da minha intervenção, não lhe ter chegado às mãos pelo facto da morada não ser a correta por desconhecimento da Câmara. A morada que utilizamos é aquela que quem se dirige a nós nos apresenta, portanto não temos outra forma de saber a morada. Pronto, felizmente já tem na sua posse essa notificação, e essa notificação também é clara, que a senhora é informada que a outra parte apresentou uma comunicação de início de trabalhos e que foi notificada de que não era titular de direito que lhe confira a faculdade de realização da obra, por ser coproprietária da edificação e tendo em conta que o pedido não se encontrava acompanhado da autorização dos restantes proprietários. E aquilo que se aplica a essa coproprietária é o que se aplica também a si, portanto tem que haver autorização de todos. Portanto, Sr. Presidente, espero ter sido claro e agradeço. Muito obrigado. Como eu disse, como eu tinha dito, não era a minha intenção fazer uma intervenção agora, mas uma vez que o Sr. Presidente o permitiu e dado o contexto, farei também aqui uma pequena intervenção relativamente ao final do mandato. Foi para a minha comunidade, dizia eu, que empreguei a minha dedicação e fiz aquilo que sabia fazer. Servir foi sempre o meu norte e a razão da minha presença aqui. Recordo que, tal como aconteceu para unir, para fazer, nomeadamente com o Presidente João Campelar, também para mim, setembro de 2021 trouxe uma realidade nova, talvez até inesperada: liderar um grupo de oposição na Câmara Municipal. Este não era um destino traçado, mas foi uma responsabilidade assumida de forma firme e consciente. E desde esse dia procurei dar o melhor de mim em cada reunião e em cada posição assumida. A liderança da oposição não é fácil, obriga a equilíbrio e coragem, mas entendi como uma missão de serviço, e é com esse espírito que aqui sempre me apresentei. Agarrei-me ao longo destes 4 anos a 2 alicerces que considero inegociáveis. O primeiro é o serviço público,
Estar na política só faz sentido se for para servir os outros. O segundo é a confiança na minha equipa, uma equipa que nunca foi apenas a vereação, mas também muitas pessoas fora dela, que ajudaram, apoiaram e acreditaram. É essa rede de confiança e de trabalho que me deu forças nos momentos mais exigentes. E é também essa equipa que espero continue a ser um pilar do PSD Unido. Nestes 4 anos, considero que o grupo do PSD cumpriu o seu papel com sentido de responsabilidade. Fomos oposição construtiva e não confundimos fiscalização com bloqueio. Defendemos Ilhavo quando tivemos de o fazer. Estivemos ao lado das propostas úteis quando esse era o caminho. E é este o equilíbrio que sempre procurei manter. Independentemente da composição que vier a resultar das eleições de 12 de outubro, saio com consciência tranquila. O trabalho que desempenhei e desempenhamos foi feito de forma séria, honesta e transparente. Nunca me movi por vaidades pessoais e nunca deixei que interesses secundários toldassem a minha visão. Sempre tive presente o essencial, servir a comunidade. Esse é e tem de ser sempre o verdadeiro motivo da política. E é esse o compromisso que quero deixar nesta despedida. Em qualquer lugar, em qualquer função, servirei sempre o município de Ilhavo com dedicação, convicção e sentido de responsabilidade. Obrigada. Muito obrigado, Sr. Vereador. Não sei se algum dos membros, não? Sérgio. Obrigado, Sr. Presidente. Eu também não pretendia fazer nenhuma declaração hoje sobre o fim do nosso mandato, até porque ele não termina hoje, termina no dia da tomada de posse do novo Executivo, mas ainda assim preparei no sentido de se os mais colegas quisessem usar a reunião pública para fazer declarações de fim de mandato, para, em certa medida, honrá-las e deixar também eu palavras de despedida nesta reunião pública. Penso que as declarações políticas em plena campanha eleitoral se devem reservar para o contexto da agenda das candidaturas. Ainda assim, tendo em conta as declarações aqui preferidas pelos colegas vereadores, não posso deixar de declarar nesta que é muito provavelmente a última reunião pública. Nós nunca sabemos por aí bem, mas acho que não vai acontecer nenhum imprevisto que nos leve a ter que reunir publicamente mais de uma vez. Quero deixar algumas notas. Uma primeira de cumprimento democrático a todos os eleitos nesta sala e a todos os que, em substituição, participaram nestas reuniões de Câmara, e um cumprimento também aos não eleitos, nomeadamente a todos os técnicos da Câmara Municipal que acompanharam estas reuniões, com especial reconhecimento, naturalmente, ao extraordinário profissionalismo do nosso secretário, o Dr. Rui Farinha, e à sua substituta, a Dra. Natasha. Foi uma honra poder representar os cidadãos do meu concelho no exercício destas funções, pelo segundo mandato, com as cores do meu partido, cuja declaração de princípios é o meu guia de vida, e foi com um sentido de compromisso que exerci este mandato em substituição do meu camarada Eduardo Conde, que por razões de natureza profissional teve que se fazer substituir. Espero ter estado à altura da difícil missão de o substituir. E foi com sentido de responsabilidade que procurámos fazer oposição responsável. E digo procurámos porque, à semelhança daquilo que disse a Sra. Vereadora Fátima Teles, estou aqui, vereador único do Partido Socialista, mas represento, para além dos eleitores que votaram no Partido Socialista, e todos os demais eleitores, porque estou ao serviço de todos os eleitores e não só dos que votaram na minha facção. Para além disso, estou ao serviço de uma estrutura partidária que existe há 51 anos no Concelho de Ilhavo e que tem dirigentes, autarcas, com quem tenho naturalmente que harmonizar e articular o trabalho que aqui faço em representação do Partido Socialista. E, portanto, quando o faço aqui, faço no plural, e não é um plural retórico, é um plural substantivo, porque estou aqui em representação de muitas pessoas e em articulação com muitas pessoas. E, portanto, procuramos,
no Partido Socialista, aqui em todos os órgãos autárquicos, fazer a oposição responsável. Criticámos quando tínhamos que criticar, sempre com sugestão de caminho alternativo, sempre com sugestão de caminho alternativo. Apoiámos quando concordámos, viabilizámos quando o que estava em causa era a estabilidade da governação. É importante sublinhar que esta maioria relativa governou com todos os instrumentos orçamentais viabilizados pela oposição, quando assim poderia não ser, mas foi, e não foi no caso do Partido Socialista porque condescendêssemos com a visão política da maioria unida para fazer, foi porque entendíamos que era importante, essencial, que a vontade popular fosse respeitada e que a maioria governasse. Chumbámos quando o que estava em causa era manter intacto o melhor interesse para o município e os municípios. O ponto de vista sobre o qual cada um de nós vê o melhor interesse, vê aquilo que considera ser o melhor interesse para o município e os municípios é sempre discutível, mas essa é a riqueza da democracia. E os eleitores, quando elegeram esta Câmara, não elegeram apenas quem governa, elegeram quem fiscalizava também quem governa e o peso dos votos que cada um de nós aqui teria. Procurámos que esta Câmara funcionasse de forma muito mais próxima dos eleitores e com muito mais respeito pelas minorias, sem sucesso. As reuniões passaram um horário ainda pior do que o anterior. Há um excesso de reuniões privadas face ao necessário e as reuniões não são transmitidas em direto. Seria um exercício de hipocrisia política se tecesse loas de bom relacionamento político com a maioria, que se comportou como sendo absoluta, apesar de relativa, e repetiu os ticos das maiorias anteriores, de autoritarismo por vezes e de fechamento sobre si próprio. Mas esforçámos por manter um bom relacionamento institucional. A verdade é que a divergência política, muitas vezes acentuada, não precisava de ser cultivada e até espicaçada. O diálogo fez falta, com prejuízo para o município, e não posso deixar de dizer que cumpria a quem liderou criar esse espaço que só existiu em casos extremos. Portanto, aquilo que me cumpre dizer e desejar é que neste novo ciclo, que se abre a partir do dia 12 de outubro, todos saibam fazê-lo, sabendo que é de quem lidera que mais depende o sucesso dos processos de diálogo. Processos de diálogo esses que neste quadro político são cada vez mais importantes para que se faça o tanto que há a fazer pelo Conselho, que não me cumpre naturalmente aqui intensificar, porque essa avaliação nesta época cumpre aos eleitores no dia 12 de outubro. Concluo repetindo o que disse no final do meu primeiro mandato como vereador, e desta vez sem possibilidade de regresso no próximo mandato, porque é importante dar lugar a outros, com nova energia e diferentes posturas. Julgo ter cumprido esta nova missão de oposição com brilho, rigor, bom senso. Vou satisfeito e de consciência tranquila, como há 4 anos ia. Desejo a todos essa tranquilidade. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Sr. Vereador. Da parte do Executivo, certamente, não sei se querem dizer alguma coisa. Eu dei oportunidade a todos. Penso que vamos ter mais uma pessoa às 11h30. Ok, eu não estava muito preparada para este momento, mas aquilo que me resta dizer nesta última sessão é que foi efetivamente uma honra que eu assumi com muita responsabilidade mesmo, dando um pouco em tudo aquilo que já foi dito. Penso que com mais altruísmo e com experiências cada uma, todas as nossas vidas são diferentes, a forma como nós nos envolvemos nas nossas comunidades, seja na nossa de nascença, seja aquelas que nos acolhem, são sempre em função daquilo que são as nossas personalidades e aquilo que nós temos a dar enquanto promotores de uma diferença e de um bem-estar, de tudo, que possamos contribuir para a diferença na vida das pessoas. Nós somos efetivamente 7, cada um de nós com um perfil muito distinto,
Mas eu acho que, de certa forma, conseguimos contribuir exatamente para o futuro do nosso município. Gostaria de acreditar que, efetivamente, no nosso município continuasse a haver este princípio do serviço público sem agendas próprias e com o verdadeiro princípio de entrega aos municípios e à nossa comunidade. É o desejo que deixo para este período de elevação, de forma de estar que deve assentar no respeito, naquilo que é primar por aquilo que trazemos de diferente e não pela minimização do outro, e desta forma, mais uma vez, foi uma honra agradecer a oportunidade que a comunidade me deu para representar os seus interesses e tudo aquilo que nos levou à conquista de a várias conquistas que fomos, de certa forma, colaborando aqui durante 4 anos para elas, para todos, porque nós todos vivemos, respiramos o nosso município. Muito obrigado, Sr. Vereador. Obrigado, Sr. Presidente. Também uma nota muito breve, portanto, do balanço nestes últimos 4 anos, de facto, como disse há pouco a Sra. Vereadora Fátima Teles, após o momento das eleições, houve aqui alterações na formação deste Executivo e daquilo que o povo decidiu nesse dia, mas este Executivo que hoje está aqui formado por estes 7 membros foi aquele que esteve na grande maioria de todas as sessões, portanto acho que estas 7 caras foram de facto as pessoas que foram obreiras do trabalho destes 4 anos, independentemente de todas as divergências que o Sr. Vereador Sérgio Lopes apontou e com as quais concordo e algumas delas até reforço, mas de facto a política é mesmo assim, foi-nos confiada a todos esta missão. Aquilo que me cabe dizer é que me empenhei na missão que me foi confiada e dei sempre o meu melhor políticas à parte, acho que devemos estar hoje muito satisfeitos todos por aquilo que desenvolvemos nestes 4 anos e pelo trabalho que ficará para a nossa comunidade, que foi para isso que cada um de nós se empenhou para aqui estar. Portanto, desejar as melhores felicidades a todos que estão neste Executivo e, evidentemente, também desejar as melhores felicidades para aqueles que nos substituirão dentro de poucas semanas e que consigam fazer ainda melhor que nós, porque é bom sinal para a nossa comunidade. Portanto, é isso que me resta a dizer. Naturalmente, há aqui umas palavras muito breves. Para mim foram 8 anos de serviço ao serviço de Ilha como vereador, com responsabilidades diferentes do primeiro para o segundo mandato, mas sempre com a mesma dedicação. E realmente alguém dizia isto na oposição, o papel é diferente, mas não menos importante. E, portanto, foram anos de dedicação, de aprendizagem, de serviço público e, sobretudo, de algo que me honra na minha vida, no meu percurso profissional e pessoal. E, naturalmente, agradecer a todos os elementos que estão aqui nesta mesa presentes, que partilharam comigo este caminho, e eu levo comigo a certeza de que o nosso município terá um grande futuro. Por isso, muito obrigado. Muito obrigado, Srs. Vereadores. Eu vou ser muito curto, muito gráfico. Eu quero agradecer a oportunidade que os nossos municípios deram a este grupo de cidadãos e eleitores para governar o nosso município. Foram 4 anos de trabalho intenso, como já foi referido aqui pelos Srs. Vereadores, com um número muito reduzido daquilo que nós pretendíamos também fazer, mas em que assumimos um compromisso perante o nosso
muito aturado e que conseguimos realmente, com vocês, partilhar aqui e discutir muitas das propostas, seja em reunião de Câmara ou algumas até anteriores de reunião de Câmara que preparámos, e portanto quero-vos agradecer esta oportunidade de crescimento coletivo, do meu crescimento individual, da minha presença em outros fóruns, face àquilo que também foi a aprovação do resultado de muito trabalho interno pelos técnicos municipais. Agradecer, claro, aos serviços que nos acompanharam nas 99 reuniões que tivemos aqui de Câmara, e também agradecer a vossa participação em todos os eventos para os quais foram convidados e que tiveram a oportunidade de estar. E, portanto, fico muito grato, não esquecerei, e fizemos realmente história ao ter um trabalho de 7 elementos, onde 2 partidos estão representados e um grupo de cidadãos também se fez representar pela primeira vez na democracia em Ilha, após 47 anos que os partidos tinham vindo a liderar os processos autárquicos. E, portanto, fico grato pela oportunidade, já o tinha dito enquanto Presidente da Junta há 8 anos, hoje, como Presidente da Câmara, muito grato por ter trabalhado com esta equipa que comigo está, mas que tem no back-office, ou seja, atrás de nós, um número imenso de pessoas que nos ajudaram a realizar estes projetos, que nos ajudaram a estudar e a preparar melhor o caminho futuro para o nosso município. Portanto, é com este sinal de gratidão que quero deixar publicamente um obrigado a todos vocês. E, visto que tudo está dentro da nossa parte, iria dar a palavra ao senhor que acabou de chegar, está dentro da hora do público, 3 minutos depois tem a palavra. Ora, Presidente, a todos. Eu venho aqui se calhar fora de timing, porque as eleições e pronto, Como é que se chama? Desculpa. João Vieira. Eu vivo aqui vivo em Ilha, já tenho feito aqui alguma construção até em Ilha, e depois mudei para a ver com alguns problemas, mas isso é outra segunda parte. Agora comprei aqui 2 vivendas aqui em Ilha, aqui no centro de Ilha mesmo, e em relação ali por trás do Centro Cultural, aquela saída para a 109, é assim, aquilo está numa paciência, quando chove muito está cheio de água, aquilo, o que eu penso é que aquilo, a estrada havia de ser cortada naquela zona e fazer 2 vias de entrada ali lateralmente ao Centro Cultural. Tem espaço para isso e a despesa não seria muito. Pronto, e eu é que não digo assim, vivo já aqui há 2 anos, numa das casas, e quando quero sair, às vezes, quando está a chover muito, passa ali os carros. Aliás, até teve lá aquela casa da esquina em obra, e teve lá uns andaimes, até tem lá já uma caixa de, não sei se é das telecomunicações, está toda partida, põe para lá lixo. Quer dizer, pronto, isto também faz parte das pessoas, da educação das pessoas, mas isso é o que temos. Em relação a isso, pronto, achava melhor arranjarem uma solução para resolver ali, porque naquele espaço tão curto até nem há garagens para as pessoas meterem carros, não é? E se fizesse uma entrada e saída, roubar, sei lá, 50 centímetros de um lado e 70 ou 80 do outro, nem os estacionamentos desapareciam. Ficava exatamente tudo, só a entrada e saída ali. E vejo muitas pessoas que às vezes até têm medo de passar ali, porque se encostam à parede, e porque aquilo é muito estreito e passam caminhões, lá também passam caminhões, embora não sejam muitos, mas são sempre caminhões, não é, de lixo, de mercadorias e outras coisas. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, tenho a lamentar um bocado também, é assim, eu tenho atrás do meu quintal uma zona que está cheia de silvas, está, mesmo aqui no centro, estamos a falar ali no Beco da Malha, que é e pertence da antiga Anitex, ou como é que se chamava isso. E é assim, fiz um requerimento aqui, são coisas diminutas, mas em relação a essas coisas que eu agora vou falar, é assim, fiz uma cara aqui para a câmara, até disse, dei o meu número de telefone, foi lá um funcionário, tirou fotografias, já no ano passado, não acontece nada. Vocês que também não têm o poder para ir lá e cortar aquilo e depois apresentar a despesa à pessoa. Pronto. Outro ponto. Mandei outra carta também em relação... Isso é só para melhoramentos até das pessoas.
Tenho na minha casa, que é o Praça da República, no 14, um candeeiro que já está fundido aí há 2 anos ou há 3, fundido ou estragado. É assim, fiz chamadas redes, depois vi lá uma vez um funcionário vosso com o João Santos e Coelho, acho eu, não sei se são os vossos contratados, não, e disse, quem é que toma conta aqui? Aí só mandar uma carta que a gente resolve. Já me foi em junho, mandaram, sim senhor, uma resposta a dizer que tinham recebido a carta e que iam dar o procedimento da melhor forma. Não há melhor, eu já tenho aqui há 2 anos ou mais fundido, pronto. Isto são coisas menores, não é nada especial. Agora, em relação ao dia que eu falei antes, a rua que era se calhar suposto, digo eu, melhorarem aquilo ou fazerem outra coisa naquela zona. Porque eu muitas vezes, e há muita pessoa também a sair, e agora as trotinetes e tudo a sair ali da Bielazita, e os carros, está sujeito ali alguém a bater. E não faz grande sentido para mim uma coisa tão estreitinha. E haver possibilidade de fazer 2 vias ali lateralmente, resolverem isso. Está dito, não é muito, mas eu tenho pena de não poder ter vindo mais cedo e integrar-me se calhar mais na vossa dinâmica aqui, porque se calhar não tem nada a ver com o que estão a falar. Não é? Muito obrigado, Sr. João Vieira, agradeço a forma simpática da sua intervenção, dizendo-lhe o seguinte, realmente o espaço público vai sendo pensado e vai sendo articulado com a participação das pessoas. Registramos aquilo que disse relativamente a essa passagem. Nós temos feito várias intervenções do piso, realmente sempre que impulsa a água, depois passam os carros e os paralelos voltam a ficar rebaixados, e portanto não tem sido uma solução que nós tenhamos abandonado, mas que acontece o que o senhor está a dizer, eu comprovo, passo lá muitas vezes. Realmente aquela zona, nós não temos outra zona de escoamento, portanto foi criado assim naquilo que foi a planificação, numa coisa que se chamou o casco antigo da cidade, e portanto o senhor antes de cá chegar já conhecia a realidade, portanto vamos verificar e continuaremos a verificar as suas observações. Eu estava aqui a ver relativamente à sua comunicação do candeeiro, estou a ver o que é que se passa, porque há realmente aqui uma situação. A Câmara Municipal, nos últimos anos, fez a alteração de quase 9.000 luminárias no espaço público para LED. E esta zona mais antiga da cidade não ficou envolvida nessa alteração. Porquê? Porque não havia nenhuma estrutura de candeeiros parecidas ao que se desse para adaptar. E aquilo que estamos a tentar fazer é adaptar com uma empresa, posso passar o nome, mas nem devo passá-lo, estamos com uma empresa a ver se conseguimos uma adaptação para a tecnologia LED, não retirando as campânulas e os candeeiros que estão na zona. Não pode dialogar comigo, peço desculpa, falamos depois da reunião. E portanto, nós estamos a tentar fazer essa alteração. Eu vou ver o que é que se passa. Normalmente somos nós que solicitamos esse serviço, neste caso é esse prestador de serviços que disse, mas pode ser outro, pode ser por uma reparação nossa também, mas vou ver o porquê dessa demora na resolução e vou-lhe dar a resposta sobre isso e pedir depois para ficarmos com o registro do contacto telefónico e hoje mesmo darei nota sobre isso. Relativamente às silvas, o processo que até aqui existiu não tinha uma base regulamentar que foi aprovada agora na reunião da Assembleia Municipal da passada semana. E, portanto, a partir de agora nós já podemos notificar, autuar e podemos fazer e temos posição para depois pedir o reembolso das despesas que possamos ter. E, portanto, até aqui não era possível fazer isso, nós notificávamos as pessoas, voltávamos a notificar. Conheço perfeitamente o espaço que o senhor está a dizer, fica nas traseiras daqueles prédios todos e nas traseiras das casas da Arcebispos Pereira de Ano. Há ali um proprietário ou dois que são donos daquilo e depois são quintais de outras moradias. Mas há realmente ali um excesso de arvoredo urbano e invasoras, nomeadamente. Não são árvores que propriamente tenham sido lá plantadas para árvores de fruto ou árvores decorativas. Portanto, são árvores mesmo, arbustos e invasores. E, portanto, penso que esse trabalho agora vai ser intensificado também da parte dos nossos fiscais, porque temos já recebido da parte deles feedback, andámos na zona da Gafanha da Nazaré e voltaremos aqui, nomeadamente
este assunto. Penso que nos próximos meses, se não anos, a Câmara ficou dotada de um instrumento que não tinha para atuar melhor face, não digo às denúncias, mas face às observações dos nossos municípios. E penso que esse trabalho é mandatório também desta equipa que está aqui consigo, do Executivo Municipal que aprovou e que depois a Assembleia Municipal voltou a aprovar, parabenizando os técnicos que construíram este documento. Portanto, é isto que eu lhe tenho a dizer sobre essa situação e hoje mesmo comunicar-lhe a questão do candeeiro, o ponto de situação do candeeiro. Todas as outras observações depois estão colocadas aí. Há um canal que é no nosso site e pedir-lhe para, nas reclamações, fazer essas observações. Se nunca o fez aí, a partir de agora, tudo que queira observar, não só de melhoria, como de elogios, com outras situações quaisquer, utilize esse canal, porque temos uma equipa talhada e somos responsáveis depois pelos períodos de resposta. Ou não resposta, mas somos responsáveis por essa resposta. Portanto, agradecer a sua participação nesta reunião e daria por encerrados os nossos serviços ou a nossa reunião.